Olá, muito boa noite para todos vocês. Olha eu aqui para a primeira live de 2022. Eu já estava com saudade de fazer lives, de entregar conteúdo aí para vocês que me seguem. Então, para vocês que estão entrando aí, direcionem essa live, né, no aviãozinho para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de valor. Eu espero que vocês gostem muito. Foi uma live preparada com muito amor e carinho, para dar aquele start para 2022, realmente vocês baterem o martelo e dizerem, com categoria, eu consegui emagrecer. Eu fiz o emagrecimento acontecer no ano de 2022. Então me acompanha aqui nesse momento. Aguardar um pouquinho o pessoal entrar nessa live. Já peguem a aguinha de vocês. Já peguem o líquido aí que vocês vão tomar para me acompanhar. Prometo que não vai ser uma live muito longa, mas é um conteúdo aí super importante. Então fica comigo até o final. Acredito que o som esteja tudo ok, ó, derrubando a água aqui já, fazendo arte no início da live. Vou aguardar só um pouquinho e a gente já inicia. Então, para vocês que estão aí, eu quero contar, então, não sei se vocês estão participando, mas é importante dizer que nessa semana eu fiz um lançamento da nova edição do Desafio Slim. Já estamos no Desafio Slim 20.0. É bastante, né? Então, 20.0 é o nosso desafio de agora. E está acontecendo dentro do WhatsApp um grupo, né, de lançamento gratuito para que vocês entendam mais sobre o desafio, conheçam ali o desafio por dentro, né, saibam ali as opiniões, né, os depoimentos das pessoas que já fizeram alguns desses 19 desafios que já aconteceram. E amanhã vai ter, então, uma promoção, uma oferta exclusiva para quem faz parte, então, deste grupo. Se vocês querem ter acesso a essa oferta exclusiva, vocês precisam acessar, então, o link da minha bio e lá está escrito quero participar do lançamento do Desafio Slim. Clica ali, amanhã às 9 horas eu vou abrir, então, o carrinho de compras e as inscrições para o novo Desafio Slim, Desafio Slim 20.0, ok? Obrigada para todos vocês, então, que estão aqui comigo e bora lá que tem conteúdo, sim, e a gente vai falar muito a respeito disso hoje. Então, quando eu falo dos 5 passos do emagrecimento eficiente ou efetivo, né? Eu estou falando para vocês que se vocês não seguirem esses passos, vocês até podem ser que tenham resultados, mas não a longo prazo. Então isso é muito importante esclarecer já desde o início. Se eu não fizer exatamente como tu está dizendo, eu vou emagrecer? Bem provável que sim. Mas talvez vocês não consigam manter esses resultados por muito tempo. E esse é o X da questão. Quantas de vocês já passaram por aqui, né, sofrendo com excesso de peso, já quiseram ter resultados, já tentaram vários outros métodos e podem até ter conseguido emagrecer, mas não conseguiram levar isso por muito tempo. A gente sabe que existe inúmeros métodos, inúmeras situações aí que podem ajudar vocês no processo de redução de peso. A gente conhece N, né, e eu não vou citar elas aqui. Mas o que vocês precisam entender é que se a gente não seguir esses passos, como eu vou explicar aqui hoje, provavelmente vocês não consigam ter um resultado efetivo e, principalmente, duradouro, ok? Então acompanha aqui comigo e bora lá que eu vou entregar esse conteúdo agora para vocês. Então, o primeiro passo que vocês precisam ter, o primeiro passo de todos para ter esse resultado efetivo é a decisão. Então, se vocês não decidirem com convicção que vocês querem emagrecer, muito pouco provável que vocês consigam emagrecer. Vocês precisam ser firmes, eu vou decidir, é realmente isso que eu quero e eu vou até o fim, custe o que custar. É uma decisão assim de sangue, tu dá vida por aquilo, né? Nossa, Sheila, que exagero, né? Vai ver que eu vou emagrecer, vou dar minha vida por esse emagrecimento. Acontece que seja o objetivo que for, seja ele qual for, não estou falando só de emagrecimento. Como o ano está iniciando, todos esses 5 passos que eu estou trazendo para vocês, eles servem para qualquer mudança de hábito, para qualquer objetivo, para qualquer meta que vocês tenham colocado para o ano de 2022. Né? Não só na questão de saúde, mas em qualquer outra área da vida de vocês. Então, o que acontece? Se vocês não decidem com convicção, né, eu quero realmente, isso é importante para mim, vocês provavelmente vão desistir no primeiro percalço. Então, o que acontece?
Se tu não tem um motivo forte, um porquê muito bem definido, né? Se tu não sabe o valor do motivo pelo qual tu tá lutando, tu vai vender por qualquer oferta, por qualquer preço. Isso é muito ruim, não é verdade? Então tu não quer te dedicar por uma coisa que pouco importa se tu alcance ou não. E talvez, preste atenção, talvez é aí que muitas das pessoas erram. Porque elas querem emagrecer porque tá na moda ser magro, porque o padrão é ser magra, ou porque alguém me disse, ai, tu engordou. E aí a pessoa se sente tão mal com aquilo que acaba decidindo emagrecer, mas não é uma decisão com convicção. E esse é o grande problema, né? Então, o que acontece? Tem gente que vai abrir mão, né? Ah, eu não quero emagrecer, eu vou... Qualquer percalço, ela vai abrir mão do objetivo dela, né? Ou por comodismo, né? Ou por saber que aquele não é um estado que vai trazer segurança e conforto, então ela prefere aquele conforto de continuar comendo, de não continuar fazendo exercícios, né? Para ela não receber julgamentos alheios, porque ela vai receber. Ai, pra que tu quer emagrecer? Tu não precisa. Ou então, né? Ai, para com isso. Come mais um pouquinho, né? Não te priva de comer as coisas que tu gosta em prol de um emagrecimento. Ai, eu não faria isso. As pessoas dizem isso. E às vezes tu te mina. Se o teu motivo não é importante, tu vai acabar te minando, né? Acabar desistindo, né? Ou então com medo de receber crítica, ou enfrentar medos, né? A pessoa também não quer enfrentar medos, porque ela sabe que esse processo gera medo, gera insegurança, né? E também, às vezes, nessa ansiedade, a pessoa já é ansiosa muitas vezes, mas nessa ansiedade de querer emagrecer, ela acaba gerando mais ansiedade ainda. E aí, fico com a ansiedade que eu tenho, com o peso que eu tenho, não preciso me movimentar, não preciso sair da minha zona de conforto, tá tudo certo. Por que isso? Isso são coisas comuns, são coisas cotidianas, mas se o teu motivo para emagrecer não é forte o suficiente, tu desiste por qualquer coisinha, por qualquer detalhezinho, né? Por uma pizza que te convidaram, então eu vou lá comer, azar, deixa a dieta para depois, deixa o processo de emagrecimento para 2023, tá tudo certo. Só que isso vai gerando uma bola de neve, as coisas só vão piorando. Mas esse não é o motivo da minha live, né? É o tema da live. Então, continuando aqui. Então, o que eu sempre digo, né? Quem não luta por alguma coisa, paralisa por qualquer coisa. Uma frase que eu gostaria que vocês anotassem aí, né? Destacassem, colocassem num papelzinho, num bilhete na frente do espelho para acordar todo dia de manhã e ler essa frase. Presta atenção, vou repetir. Quem não luta por alguma coisa, paralisa por qualquer coisa. Então, esse motivo tem que ser forte o suficiente, né? A gente vai largar algo, a gente vai desistir daquele objetivo, né? Quando o motivo de largar, o motivo de tu desistir, ele se torna mais forte do que o motivo de continuar seguindo naquele objetivo. Então, se não for forte, não tem como emagrecer. Não há emagrecimento que perdure, né? E aí tem outra coisa que eu falo muito, que as pessoas confundem, que a gente precisa diferenciar. A persistência, tá? Persistência é tu insistir naquilo que tu acredita. O persistente, ele tem chances muito maiores de sucesso do que qualquer outra pessoa. Porque ele acredita naquilo e ele está fazendo aquilo que é certo. Já o teimoso, presta atenção, ver se vocês não se identificam com isso. O teimoso, ele insiste em fazer algo do jeito dele, presta atenção, do jeito dele, mesmo que ele esteja errado. Vocês já se depararam com isso? Eu vou dar um exemplo, né? Mas assim, pra mim, outras vezes, eu ficava aí horas sem comer, fazia um jejum prolongado, ou então assim, pra mim era só cortar o carboidrato, antigamente funcionava, e eu vou fazer isso que vai dar certo. Gente, nosso metabolismo, ele muda, né? As estratégias são novas, existem novas e eficazes estratégias para ajudar vocês no quesito alimentação. E aí a pessoa, porque no passado funcionou e se tivesse funcionado da maneira certa, ela estaria magra hoje, mas não está, porque está procurando de novo, né? Então, no passado funcionou, eu acabo insistindo, continuo insistindo naquilo. Continuo batendo o pé naquilo, né? Reforçando, e aí isso a gente chama de teimosia. Se vocês são teimosas e teimosos, por favor, preste atenção no que eu tô falando aqui. Então, assim, tu quer ter sucesso?
né? Então, deixe-se ser guiado, né? O teimoso, ele insiste no que ele acha que é certo, no que ele acredita, né? E continua insistindo naquilo, mas normalmente aquilo são atitudes que não vão te levar a resultado nenhum. E só vai aumentar a tua frustração. Então, quando a gente fala assim, ó, eu sei tudo, né? Eu sei tudo de emagrecimento. Eu sei tudo, aprendi ao longo da vida, fiz muitas dietas, mas para pensar. Se tu fez muitas dietas, bem provável que essas dietas não trouxeram resultados. Senão, tu não estaria aqui assistindo essa live querendo emagrecer. Entenderam? Então, é essa a questão. Será que não está na hora de procurar quem entende do assunto? Ou quem já teve uma experiência maior com aquilo? Né? Quem teve sucesso com aquilo. De repente, uma amiga que teve muito sucesso com aquilo que pode te ajudar. Mas nada melhor do que o profissional que estudou para aquilo, que entende do assunto. Então, isso eu estou falando do ponto 1 ainda, do passo 1 ainda, dentro da decisão. Vocês têm que decidir, né? Decidir com firmeza e ter um motivo forte. Resumindo aqui a parte da decisão, né? O primeiro passo. Vocês têm que aprender que, né, esse motivo tem que ser forte o suficiente, mas que também tem que diferenciar a persistência da teimosia. Se tu for teimoso, provavelmente tu não consiga atingir o teu objetivo. E nessa teimosia aí, né, se tu trocar essa teimosia pela persistência, que tu inclua a ajuda, né, que tu tenha um mentor, alguém que possa te auxiliar nesse processo, ok? Então, continuando aqui, então, vamos para o passo 2, que é o autoconhecimento. Então, gente, tudo que eu falo dentro do Instagram, né, todo o meu processo, o método Slim, na verdade, ele é baseado no autoconhecimento. E é isso que eu prego em todos os processos. Desde lá do planner anual, planner do emagrecimento, até o acompanhamento individual, que é o meu produto mais completo. Todos eles. A minha base é o autoconhecimento. Por quê, gente? Porque autoconhecimento, já diz uma frase maravilhosa que eu uso sempre, é ouro em pó. Como assim, Sheila, ouro em pó? É tudo o que a gente precisa para ter sucesso, qualidade de vida e felicidade. Então, se vocês querem conquistar essas 3 coisas que eu acabei de dizer, vocês precisam desenvolver o autoconhecimento, né? Esse desenvolvimento pessoal, ele é muito importante. Então, o que significa isso? É eu me observar, eu conseguir identificar situações, emoções, né? Eu começar a gerenciar as minhas emoções, eu entender quando que a minha fome é física, quando que a minha fome é emocional, eu observar quando de repente lá no meio do processo eu estava indo muito bem, daqui a pouco eu estou querendo comer uma coisa que não faz parte. Por quê? Porque eu enjoei de comer comida fit ou porque não? Comer um alimento, né, menos saudável me remete àquela desculpa ou aquele prêmio que eu quero me dar, né, porque eu estou cansada, porque eu estou estressada, porque aconteceu algum problema no trabalho, algum problema no relacionamento e eu acabo descontando. Isso, quando tu te autoconhece, tu começa a observar essas coisas e tu começa a perceber quando isso vai acontecer e criar estratégias para te desviar daquilo, para o resultado daquilo. Então, o autoconhecimento é fabuloso. Dentro ainda do autoconhecimento, a gente fala muito no emagrecimento sobre as crenças. Então, o que acontece, né? Crenças. Quando a gente acredita, né? Opa, apertei um lugar errado aqui. Quando a gente acredita ou não acredita nas nossas capacidades, a gente acredita que emagrecer é só para quem é jovenzinha. Ou a gente acredita que, né, eu não tenho mais idade para usar uma roupa tal, né? Então nem preciso me preocupar com isso. Se usar uma roupa é algo, né, é um desejo estando magra, né? É um desejo que estando acima do peso hoje tu não pode realizar. Então são coisas assim que a gente vai observando, se conhecendo, né? Então quando eu creio, né, eu carrego essas verdades, que as crenças nada mais são do que as nossas verdades, aquilo que eu acredito, se é verdadeiro ou não, é o que eu acredito que eu fui ensinada lá no tempo de criança até os dias atuais, mas mais na infância, mais do que nunca na infância. Quando uma tia dizia, ai, que coisa mais querida, ela é bem gordinha, que fofinha, olha, então, né, que linda, é gordinha, né, então assim, opa, se eu quero ser linda, eu tenho que ser gorda. E muitas vezes são coisas que estão tão enraizadas no nosso inconsciente que a gente carrega para a vida.
Outra questão são os nossos sabotadores, ainda dentro do autoconhecimento, né? Quais são os meus sabotadores, né? Ah, vocês podem dizer, eu sei que vocês pensaram aí, né? Ah, meu marido, né? O meu filho que me sabota, minha colega de trabalho que leva aqueles brigadeiros deliciosos e me oferece, ou leva uma torta recheada. Não, quando eu falo de sabotadores, não são os outros, são os nossos sabotadores internos, né? Quando a gente acredita, por exemplo, isso é muito comum, né? Que, eu só vou para homens, tá? Isso é muito comum para homens, que achar que a obesidade, estar acima do peso, tem uma ideia de riqueza, mostra o quanto eu sou poderoso. Vocês vão achar que é estranho, mas existe, né? Ou então, quando eu acho que todo o carinho que eu recebi na infância, ele estava associado à comida, as pessoas me traziam amor através do alimento, os avós faziam muito isso. Então eu começo a me sabotar quando eu estou triste e acabo comendo para lembrar daqueles momentos, né, daqueles momentos de família. Então assim, eu poderia falar só de sabotadores aqui durante 1, 2, 3 horas, porque tem muita coisa para conversar. Mas só para trazer essa ideia para vocês. Se eu sei quais são os meus sabotadores, eu já começo, né, a trabalhar em cima deles e evitar que eles aconteçam, né? Falei da fome física e emocional, então identificá-las, né? Normalmente a fome física ela está muito associada àquela dor mesmo. Nossa, que dor, que desconforto, que incômodo. E aí, o que tiver na geladeira eu como, né? Seja uma fruta, seja uma salada, né? Algo mais leve, um iogurte. Já a fome emocional, ela é seletiva, né? Tu vai aonde para essa fome emocional? Tu vai na pizza, no hambúrguer, no chocolate. A fome emocional, ela é extremamente seletiva. Então, assim, é muito importante também dentro do autoconhecimento, olha quantas, a receita no passo 2, hein? Dentro do autoconhecimento, que a gente aprenda a desistir daquilo que nos faz mal. Que eu digo assim, vale ouro a gente aprender a dizer não para emagrecer. Então, assim, é deixar para trás aquilo que não leva a gente para frente, né? É ter sabedoria de desistir de uma amizade que te coloca para baixo, de gente que rouba a tua energia, de algo que te faz mal, seja um alimento, seja uma situação, seja alguém. Então, saber dizer não para essas coisas é um grande passo dentro do autoconhecimento para que vocês evoluam enquanto seres humanos e que consigam também, de fato, emagrecer. Então, quando a gente tem essa habilidade de usar a palavra chega para algumas coisas, isso é libertador. E eu digo isso assim com categoria, porque para mim isso são coisas que funcionam muito bem, né? Que sempre aconteceram desde que eu fiz as formações em coaching, né? Desde lá da primeira formação, há quase 6 anos atrás. Isso para mim foi sempre algo diferente, mas que tem me trazido resultados ótimos, né? É saber dizer não para aquilo que não faz mais sentido, né? Então, assim, várias coisas, inclusive agora nesse final de ano aconteceram várias coisas que me fizeram dizer não, né? Que talvez muitas pessoas diriam assim, mas ela é louca, por que ela tá fazendo isso? Mas para mim faz sentido. Então, assim, é não ouvir os outros e ouvir a tua verdade e saber que se aquilo tá te libertando de uma prisão, é importante que tu aprenda a dizer não sim para aquilo. E a gente dá muitos sims. A gente diz muitos sims. Ai, coitadinha, me ofereceu um bolinho. Eu tô falando do dia a dia mesmo, mas às vezes são coisas grandes, né? Me ofereceu um bolinho, trouxe com tanto amor, como é que eu vou dizer não? Mas tu não tá dizendo não para a pessoa, tu tá dizendo não para ti mesma, né? Tu tá te negando a vida de qualidade que tu merece. Então, quando tu diz não pro outro, tu tá dizendo sim para ti mesma. Então, pensem nisso com amor e carinho, isso que eu acabei de falar. Então, quando a gente aprende a desistir, né, do que não merece permanecer na vida da gente, essa é uma desistência vitoriosa. Então, falamos aqui do ponto 2, o autoconhecimento, né, que é tudo isso que eu englobei aqui, né. Autoconhecimento é ouro em pó, sim. É a gente se conhecer, saber o que faz bem, o que faz mal, quando que eu tenho que dizer não. É entender as nossas crenças, o que é crença, o que é realmente realidade, o que está me sabotando, né? Quais são as coisas internas que estão me sabotando, que a gente sempre pensa nos sabotadores externos, mas são os internos os piores, né? Como a gente costuma dizer, nós somos o nosso pior chefe. O pior chefe somos nós mesmas. Então comece a pensar sobre isso. O terceiro passo, então, do emagrecimento eficiente, nada mais é
do que planejamento e organização. E aí, assim, ó, eu vejo muitas pessoas, né, essa semana, várias pessoas entraram em contato comigo e questionando sobre isso. Ah, eu sou desorganizada, eu não sei me organizar na cozinha, não sei fazer... Tá aí o papel do profissional. Quando eu falei lá no primeiro ponto, quando eu falei da decisão, é justamente isso. Tem coisas que tu não sabe. Tu não tem habilidade para algumas coisas. Ou vocês acham que eu sei tudo, né? Tá aqui o meu contador para falar que tá assistindo essa live, né? O Everton, que eu digo assim, eu não entendo nada de finanças, de contabilidade. Eu preciso de alguém. Entenderam? E quando vocês não entendem de organização, vocês não entendem desse autoconhecimento, vocês não entendem de uma boa nutrição, que não é uma restrição alimentar, então saiam daqui com essa certeza, né? Pelo menos no meu atendimento, no meu método Slim, não há restrição alimentar, o que há uma organização da alimentação, né? Se você segue, se vocês têm uma pessoa, um mentor que vai ajudar vocês, é muito mais fácil de conseguir. Agora, quando eu determino que eu vou emagrecer e saio fazendo coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, sem alguém que entende do assunto para me orientar, chances são de eu desistir ou fracassar, né? Então, assim, ó, o que entra dentro desse planejamento e organização? O que eu vou comer? Onde é que eu vou comprar? Que dia eu vou comprar? Eu tenho, dentro da minha agenda e da minha rotina, cabe esse emagrecimento? Pensem sobre isso. Cabe o emagrecimento dentro do meu espaço, da minha gestão de tempo? Ok. Eu poderia dizer assim, não, mas a minha vida é muito corrida. Mas aí a gente volta lá pro ponto 1, decisão. Ponto 1, decisão. Eu quero mesmo emagrecer? O motivo que me leva a emagrecer é forte o suficiente? Faz a me mover? Então, beleza. Bora fazer acontecer. Né? Então, assim, ó, essa gestão do tempo, ela passa a acontecer. Eu passo a abrir espaço na minha agenda. Como é que eu quero emagrecer se eu não tenho espaço para emagrecimento? Para todos os objetivos da vida, a gente teria que ter espaço para eles, né? Mas é isso que eu digo, né? O tipo de treino, onde, quando, tempo, eu preciso planejar. Não, assim, eu começo na academia agora, vai os dias que dá, depois a gente pensa. Claro que, eu também digo outra coisa, deixa eu só molhar a garganta aqui. Feito é melhor do que perfeito. Se vocês esperarem o tempo certo para fazer o emagrecimento acontecer, ele nunca vai acontecer. Porque nunca vai chegar o momento certo. Creiam em mim no que eu tô falando. Nunca vai chegar o momento certo. Sempre vai ter uma barreira, uma desculpa, um obstáculo. Então, assim, é claro que se eu não estou totalmente planejada, totalmente organizada, eu vou esperar que isso aconteça, vocês não vão fazer nunca. Mas precisa ter uma certa organização. Como eu disse, tem que caber na tua rotina, né? Ah, vou começar a comer melhor, ok. Então vou comer de qualquer jeito, né? Essa primeira semana, tô sem salada, tô sem fruta, já vai começar torto o negócio. Não dá pra comprar ali 2 frutinhas diferentes só, né? Não dá pra comprar ali 2 tipos de salada diferentes essa semana. Ah, faltou grana. De repente, quem sabe eu organizo melhor as minhas compras pra semana que vem, mas nessa, o que eu posso comprar, né? Mas é óbvio que a gente precisa estar também financeiramente organizado para isso, né? Então, como eu disse, é encaixar o emagrecimento na rotina. É toda essa organização de tempo. Eu preciso saber lá no domingo de noite como é que vai ser toda a minha semana. Como que eu vou organizar isso? Que dias eu vou para academia? Para que chegue no dia e eu não... Ah, mas aí eu tinha uma reunião lá de trabalho, não vou poder ir. Mas por que tu não organizou melhor a tua rotina? Ou então eu ter duas... Sempre uma... É o plano B, como eu digo, né? Sempre o plano B. Ah, eu ia na academia de manhã, mas se eu não for de manhã, eu tenho a opção de ir no fim da tarde. Beleza? Pode fazer isso? Beleza. Então eu não vou, né, deixar isso para depois. Eu vou organizar, eu vou estar preparada. Caso... E aí tem uma coisa que eu aprendi muito com uma coach, minha amiga, que ela me ensinou o poder do e se, né? E se? É isso mesmo. E-C-S-E. E se? E se por acaso tu tiver uma reunião? O que tu vai fazer? Né? E aí a gente já entra pro quarto ponto aqui, né? Aproveitando a deixa da organização da rotina, nós entramos no quarto passo, o ajuste da rota, né? E se der algum problema? E se faltar salada? E se, de repente, essa semana aí, vamos supor, né, a pessoa desenvolva algum problema de saúde mais grave que não possa ir na academia? O que eu faço? Como é que eu vou fazer?
Se vocês não tiverem essas estratégias, provavelmente vai ser uma semana ali desorganizada. Ah, Sheila, mas de repente, né? Ah, peguei, vamos supor aí, estamos na pandemia, né? Peguei Covid, como é que eu vou fazer tudo isso? Mas dentro da minha realidade, o que é possível de ser feito? E aí a gente precisa organizar dessa forma. Então, o ajuste da rota, o que é? É ter consciência dos obstáculos. Por quê, gente? O que é muito importante dizer para vocês, né? O fracasso é só um ponto de passagem e de aprendizado. Eu sempre digo, no teu caminho lá na rota do emagrecimento, ou tu vai para o ponto que vai te trazer resultado, ou tu vai para o ponto que vai te trazer aprendizado. Não há um ponto assim, ó, nesse eu acerto, nesse eu erro. Os erros são aprendizados. Então, se a gente olhar para o fracasso como algo negativo, a gente sempre vai estar dando um passo para trás e não querer encarar o processo. Tem medo de fracassar? Medo todo mundo tem. Eu também tenho muitos medos. Todo mundo tem medo, isso é nato do ser humano. Isso é uma das emoções básicas, né? Então, se eu tenho medo de fracassar, se eu não me movimentar, se eu não der os primeiros passos, né? Eu não vou conseguir. Mas aí tem aquela outra frase bem conhecida, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Então, assim, ó, se eu me empodero e vou lá, assim, ó, ninguém me barra, ninguém me segura que eu tô indo e nada pode dar errado. Vocês acham que essa pessoa vai ter sucesso? Por incrível que pareça, também não. Sabe por quê? Ela tem que estar ciente que sim, vai haver buracos nesse caminho. Como eu sempre digo, né? Tu vai cair. É impossível alguém começar do ponto A para o ponto B, né, sendo o A o ponto de partida e o B o ponto de chegada, sem cair. Vai cair. Ai, como tu é pessimista, Sheila. Não é realidade. Vai cair. Tu vai esbarrar em algum buraco, e aí aqueles buracos ali, aqueles problemas ao longo do caminho, eles estão ali para te testar. Para saber se realmente aquilo é importante. Voltando para o ponto 1, decisão, motivo, porquês, né? Então é isso, eu preciso me empoderar sim, eu preciso acreditar que eu posso, mas eu preciso estar esperta. Eu preciso estar aqui, ó, ligada nas possibilidades que podem acontecer, né? Então assim, ó, eu tenho que criar, e o e se entra aqui. Eu tenho que criar alternativas antes que aconteça. Quais são os piores obstáculos hoje para vocês, quando vocês começam o processo de emagrecimento? Ah, é desistir da academia, preguiça de malhar, o doce, né, que eu tenho muita vontade de comer doce, o doce é um grande problema. Digamos que, vamos lá, o que mais que pode ser obstáculo? As confraternizações, né, as festas em família, me coloque aqui os obstáculos que vocês têm para mim saber. Então, tem várias situações, vários obstáculos, mas cada um tem os seus principais. Então, lista aí 5, 10, 20 que seja. E aí tu começa a pensar, o que eu posso fazer? Então, darei alguns exemplos aqui. Eu tenho uma festa de família, né? Então, assim, nessa festa de família, eu sei que vai ter um monte de coisas boas. Das duas, ou eu me alimento antes de sair de casa, faço uma salada bem proteica, né? Boto ovos cozidos, carne, uma saladona bonita. E lá eu chego e dou uma beliscada, né? Ou nem como. Ou eu levo uma salada embaixo do braço, dependendo do local que for. Aí vocês vão dizer assim, bem capaz que eu vou fazer isso. Caraca, não, jamais faria um troço desse. Jamais levaria minha comida para uma festa. Voltamos para o ponto da decisão. Vocês querem mesmo emagrecer? É importante para vocês emagrecer? Entenderam? Então é isso, gente. Cada um sabe a dor que gera estar acima do peso. E cada um sabe, né, o quanto é importante chegar no resultado, no ponto B, que nem eu falei. Então tem que criar alternativas, né? E outra coisa importante que pouca gente faz é medir os teus ganhos e a tua evolução. Ok, começou o processo. Uma vez por semana, né? No mínimo uma vez por semana. Eu particularmente gosto de uma vez por semana. Ou tu vai te pesar, ou tu vai analisar como estão os teus hábitos, o quanto eles evoluíram. E aí, por isso, gente, que eu criei o Planner do emagrecimento, né? E o Planner organizador de metas, justamente para as pessoas terem um processo ali, para elas lembrarem, que legal, na segunda-feira eu estava assim, hoje eu estou melhor, para elas verem a evolução. Porque tu tem que saber o que tu tá ganhando nesse processo. Tu não sabe o que tu tá ganhando, tanto faz, como tanto fez. E aí cai na desistência. Eu não quero mais.
né? Tanto faz. Ah, eu tô fazendo, mas não tô vendo o resultado. Será que não tem resultado? E será que o teu resultado é só físico? É só medidas? É só peso? Ou então tu nota assim, puxa, eu tô dormindo tão bem. Nossa, meu intestino tá maravilhoso. Meu Deus, eu nunca pensei que eu tomaria água na vida, tô tomando 2 litros. Isso é evolução, isso é ganho, isso é resultado. Agora, se tu olhar para o resultado só da balança, provavelmente tu te frustre. Porque vai acontecer um dia ou outro que tu vai subir e não vai dar um resultado tão legal. Porque o peso é resultado de muitas coisas. Até de uma retenção hídrica. Olha o calor que a gente tem passado. Até de uma retenção hídrica, isso vai gerar ali um aumentinho na balança. Aí tu vai subir, meu Deus, engordei. E às vezes não. Então, se eu não olhar para outras formas, né, para outras medidas ali de evolução, eu não consigo me manter motivada e focada nesse processo. E sempre, sempre, sempre recalcular o trajeto. O que é isso? Ainda dentro do ajuste da rota, né? O que acontece, gente? Daqui a pouco vocês resolveram emagrecer. Ah, quero emagrecer aí 10 quilos. Ok. Mas chegou lá no meio do processo, vocês estavam fazendo academia, vocês observaram que aqueles 10 quilos não precisava ser. Talvez 5 já trariam um resultado maravilhoso para vocês. E vocês vão lá e recalcular o trajeto. O contrário também pode acontecer. Vocês se programaram a emagrecer 10 quilos. Mas chegaram nos 10 e viram que vocês tinham capacidade de aumentar. E tudo bem, pode recalcular o trajeto. Recalcular a rota quantas vezes forem necessárias. Mas vocês só vão recalcular a rota quando vocês anotarem e medirem esses ganhos, essa evolução. Senão vocês não têm como recalcular e saber como é que vocês estão indo. Então, ponto 4, ajuste da rota. E o ponto 5, né, se encaminhando aqui já para o final dessa live, né, o ponto 5, então, nada mais é do que a celebração. Que é isso? Celebrar. Como é que vocês celebraram a virada do ano? Vocês brindaram. Vocês abraçaram as pessoas que vocês amam, não é? Quando vocês têm um evento, uma festa, o que vocês fazem? Vocês celebram. Vocês fazem, às vezes, uma reunião, uma janta, alguma coisa assim, né? Isso, celebrar, faz toda a diferença no processo de emagrecimento de vocês, né? Por quê? Vou explicar. Nós, seres humanos, nós somos, né? Quando a gente está mudando hábitos, tá? Nós somos movidos a recompensas. Então, quando a gente pensa no emagrecimento, eu preciso trilhar todo um processo para mim ter uma recompensa que eu chamo tardia. Essa recompensa tardia é chegar nos 10, 15, 20 quilos a menos que eu espero. Só que eu preciso também pensar, pensem bem comigo, vamos pensar assim. Se eu for para academia hoje, malhar, fazer um dia de alimentação regrada, bonitinha, saudável, o resultado vai aparecer daqui 1 mês, 2, 3. Mas, se eu comer a caixa de bombom que acabaram de me dar, a minha recompensa, ela é momentânea. Qual é a minha recompensa? Prazer, né? Satisfação. É saboroso, é gostoso. E aí no nosso cérebro, infelizmente, quem ganha é a recompensa momentânea. Então assim, ó, essa celebração que eu falo, ela está envolta no quê? Comemorar pequenas vitórias. Eu emagreci 1 quilo essa semana, emagreci 200 gramas, emagreci 500 gramas, não importa quanto. Eu vou comemorar. Eu vou agradecer. Quando eu falo de comemorar, parece coisa de doido, mas é isso mesmo. Quando tu pula, vibra, né, faz esse movimento aqui de garra, tu tá dizendo pro teu cérebro que tu tá feliz, que tu tá orgulhosa de ti mesma. E o teu cérebro produz hormônios, né, que são viciantes, são hormônios prazerosos. E o teu cérebro te diz, tu gostou disso, hein? Vou te ajudar. Eu quero que tu produza mais esse hormônio para mim. O cérebro te falando. Então ele vai te ajudando nesse processo. Porque tu tá comemorando, tu tá vibrando. Agora pensa bem, aquela pessoa que sobe na balança e diz assim, 200 gramas. Que hormônio tu vai produzir? Que satisfação tu vai gerar pro teu cérebro? Nenhuma. Tu pode ter certeza, nenhuma. Ele vai ficar feliz. Agora tu diz, foi uma semana difícil, né? Talvez eu poderia ter me esforçado mais, mas eu tô feliz. Eu eliminei 200 gramas. E vibra. Feito. 200 gramas a menos. 500 gramas a menos. 1 quilo a menos.
tu vai vibrando. E aí quando eu falo assim dessa recompensa, para tu fazer teu corpo, né, se motivar mais, tu precisa pensar em recompensas mais curtas. Né? Que recompensas eu posso gerar, por exemplo, eu fui na academia essa semana 5 dias. Eu tinha me programado lá no início da semana que eu iria 5 dias. Eu fui os 5 dias. O que eu posso fazer? Gente, abre um parênteses. Vocês não vão inventar de colocar comida no meio dessa história, né? Porque aí vocês estão indo contra todos os princípios, né? Ah, vou comemorar comendo uma pizza. Não funciona, né, gente? Não vai colar. Mas assim, ó, vou comprar uma blusa nova. Vou me dar uma sessão de massagem. Claro, isso tudo dentro do orçamento de vocês, né? Mas pensa bem, coisa boa, né? A cada 5 dias que vocês forem na academia, vocês se darem uma massagem relaxante. Perfeito, perfeito. Teu corpo vai dizer, ai, que coisa bem boa, né? Teu corpo vai te sentir bem. Agora, claro, te dá uma recompensa de uma coisa que tu goste. Ah, vou dar uma recompensa ruim, o teu corpo não vai se sentir agradecido, né? Ele não vai produzir esses bons hormônios. Então faça isso. A cada semana que tu cumpre as tarefas que tu te propôs, ou coloca uma meta. Ah, eu quero emagrecer essa semana meio quilo. Foi lá, emagrecer as 500 gramas, tu vai lá e te dá um prêmio. Vou me dar massagem. Né? Ou cumprir tantas X vezes de academia esse mês. Ai, comprei uma roupa lá que eu queria muito, uma blusa cara, de uma loja cara, sei lá, né? Fiz uma maquiagem, assim, me produzi, fiz o dia de perua, né? Me produzi, fiquei linda, maravilhosa, né? Gastei lá pra passar o dia no salão, unha, cabelo, maquiagem. Tô me sentindo uma rainha. E teu cérebro vai aceitar isso. Ele vai entender que isso tá te fazendo bem. Então pense nas recompensas imediatas que vocês podem fazer. Não esperem só a recompensa tardia chegar lá no teu objetivo. Vai criando pequenas e curtas metas e também te premiando, né, com recompensas menores. Então, gente, o que acontece, né? Resumindo aqui esse processo, eu vou repetir aqui para quem não estava desde o início para vocês entenderem. Então, basicamente, os 5 passos então do emagrecimento eficiente é: primeiro, a decisão, resumindo rapidamente aqui para vocês, é ter um motivo forte, né? É saber que aquilo realmente é importante, é aquilo que faz tu acordar todos os dias e te mover, né? Realmente o emagrecimento para mim é algo necessário e importante, porque senão, né, na primeira oportunidade tu acaba desistindo. É diferenciar ainda dentro da decisão, né, essa diferença entre persistir e ser teimoso. O persistente faz o que é certo, né? Ele insiste no que é certo. O teimoso, ele acha que ele está certo e continua fazendo coisas erradas sem pedir ajuda de quem entende do assunto. O autoconhecimento, quando a gente fala do autoconhecimento, é eu me conhecer, eu saber as minhas necessidades, eu aprender a gerenciar as minhas emoções. Isso é um processo, não é um processo fácil, é um processo para a vida inteira. Mas se vocês colocarem o autoconhecimento no processo de emagrecimento de vocês, isso tudo vai gerar um resultado mais rápido e mais duradouro, porque é o grande segredo de tudo. Se vocês não souberem as causas, né, emocionais que levaram vocês a ganhar peso, né, as crenças, os sabotadores, diferenciar a fome física e emocional de vocês, muito provável que vocês até emagreçam, mas vocês não consigam manter esse resultado. O terceiro ponto é o planejamento e organização. Então, eu tenho que ter isso planejado. Eu tenho que saber o que precisa ser feito. Eu tenho que ter uma comida mais saudável na geladeira, né? Eu tenho que ter o meu treino, os dias que eu vou, e que aconteça o que acontecer, eu não vou deixar de ir. Eu preciso ter esse planejamento. Eu preciso fazer com que o meu emagrecimento caiba dentro da minha rotina. Sem isso, eu não emagreço. O quarto ponto é o ajuste da rota. Então, obstáculos existem. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta... Existem. Obstáculos existem, eu preciso aprender a lidar com eles. Só que antes deles acontecerem, eu já preciso ter estratégia. Eu corro na frente. Ah, se, e se, né? Lembram da frase? E se, eu corro na frente e faço acontecer. E o último, então, o quinto passo, né, do emagrecimento eficiente é a celebração. Quando eu entendo que eu não preciso esperar pela recompensa final desse processo. Os quilos, né, que eu tenho o objetivo de atingir. Eu posso me premiar com coisas menores ao longo do processo. Então, eu coloco metas mais curtas, né, e vou me premiando com isso. Certo? Entendido? Obrigada, Vanessa, da Fipaper aqui, adorei, que bom que tu gostou. Pra quem chegou agora, gente, essa live vai ficar gravada, eu espero que vocês assistam desde o início. E lembrando que amanhã, às 9 da manhã, para quem tá no grupo de lançamento do Desafio Slim, eu estou abrindo as inscrições. E vocês podem ter certeza que lá dentro eu falo desses 5 passos também.
Tô abrindo as inscrições com um preço, uma oferta exclusiva só para quem estiver dentro do grupo de lançamento. Para isso, vocês têm que clicar lá no link da bio. Amanhã, às 9 horas, eu vou abrir, então, as inscrições. E o desafio começa na segunda-feira. Para vocês que quiserem, né, um processo individual, vocês me chamem no privado que a gente conversa. Ju, adorei, Sheila, ótima. Obrigada, Ju Pinheiro, obrigada por estar aqui. Agradeço de coração todos vocês. Live gravadinha para que vocês assistam. Depois que ela subir aqui no meu feed, vocês podem compartilhar e marcar as amigas, que eu tenho certeza que vão adorar saber sobre esse conteúdo aqui de valor. E já salvem, não deixem de salvar essa live para ter acesso sempre a isso que a gente conversou hoje. Certo, gente? Um beijo grande e aqui, ó, a partir dessa semana, toda quarta-feira, live sempre no horário das 19h19 aqui no meu perfil. Um beijo grande e uma ótima noite para todas vocês. Tchau, tchau. Todas e todos.